Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos e vamos tratar aqui de direitos nacionais, né, para a educação e direitos humanos, né? Essa temática, né? Vamos comentar, ok? Bom, o direito à educação, enquanto direito humano fundamental, é expresso em diversos documentos internacionais, né, e nacionais, como direito social e cultural. Essas dimensões levam à reafirmação da educação em direitos humanos como parte do direito à educação. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1793 assegurava em seu artigo 22º que instrução é a necessidade de todos. A sociedade deve favorecer com todo o seu poder o progresso da inteligência pública e colocar a instrução ao alcance de todos os cidadãos. O cidadão pleno é aquele que consegue exercer de forma integral os direitos inerentes à sua condição. Como a condição de sujeito não é restrita a um indivíduo ou grupo, o exercício da cidadania não pode prescindir da dimensão do direito coletivo a ser assegurado pelo Estado. Da mesma forma, não se pode ignorar sua condição de fenômeno histórico, já que os direitos, e deveres dos seres sociais não se congelam no tempo e espaço. A cidadania plena passa a ser, desse modo, exercício de direitos e ponto de referência para a permanente mobilização dos sujeitos sociais em prol dos direitos humanos. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, cabe à escola básica, ensinos médios, ensino fundamental e médio, dialogar com a diversidade de formação e vivência para atingir com êxito sua proposta educativa. A sociedade contemporânea é marcada por uma série de conflitos resultantes das mais diversas formas de intolerância, étnico-racial, religiosa, territorial, relacionadas a gênero, orientação sexual, opção política, entre outras. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de dezembro de 1948, proclamou em seu artigo 26º: toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. Com esta formulação em documento internacional, os países membros da Organização das Nações Unidas, a ONU, passaram a considerar a política educacional como um instrumento relevante para a garantia da consolidação do processo democrático no mundo ocidental. No Brasil, a Ordem Constitucional de 1988 definiu o reconhecimento da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, afirmando como um de seus objetivos a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalidade, redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem comum. Então, nesse contexto, é necessário discutir o papel da educação na sociedade, em especial aquele desempenhado pela escola,
visto que essa instituição se constitui em espaço no qual se deve formar o sujeito consciente de seus direitos e deveres, em que se afirmam valores e atitudes sociais, bem como se constroem aprendizagens acerca da participação social. Em se tratando do assunto, tanto a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 205, quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, Lei número 93/94, de 1996, em seu artigo 2º, definem como uma de suas finalidades o exercício da cidadania. Ademais, a LDB, em seu artigo 3º, incisos 3 e 4, determina que o pluralismo das ideias, ou melhor, de ideias e de concepções pedagógicas, e o respeito à liberdade e apreço à tolerância sejam princípios obedecidos nas escolas do país. Precisamente na escolha consciente sobre o que ensinar, como ensinar, com quais objetivos ensinar e sobre quais valores orientam essas escolhas, que se insere a reflexão sobre a educação em direitos humanos. Este tipo de educação extrapola a dimensão dos conteúdos e se refere, sobretudo, a um modo de orientar a vida na escola e na sociedade. Envolve valores democráticos e humanos, relações de respeito e solidariedade e conteúdos que visam a formação de sujeitos de direitos. A prática pedagógica inclusiva, pautada em direitos humanos, visa reverter a situação de exclusão histórica que marginaliza os grupos minoritários. Para isso, segundo a BNCC, o currículo deve ser baseado nos direitos que os alunos têm de aprenderem na escola questões que os auxiliarão durante a vida. Nessa mesma direção, o programa Ética e Cidadania, Construindo Valores na Escola e na Sociedade, objetiva em promover ações com a comunidade escolar e sociedade local, fundada nos eixos temáticos: ética, convivência democrática, direitos humanos e inclusão social, para assim fortalecer o protagonismo dos alunos na construção de valores, conhecimentos pessoais, sociais e políticos, visando o exercício de sua cidadania. Esse documento é também um incentivador para a formação dos educadores, para que sejam estimulados a contribuir para a construção de uma sociedade justa e solidária. Segundo Madruga e Ren, em matéria educacional, a educação em direitos humanos no Brasil é um campo recente, pois a história brasileira é marcada pela escravidão, ditaduras e o desrespeito à pessoa e ao meio natural, em suas mais variadas formas. Em sua gênese, a educação no Brasil já se caracteriza como um movimento social, pois a busca por qualidade ao longo da história estabeleceu um movimento social de conflitos de classe e de embates políticos, econômicos e sociais que dão ao tema um caráter essencialmente de luta por um direito fundamental do cidadão. Por conceber a humanidade em sua diversidade, algumas temáticas são imprescindíveis para a compreensão e efetivação dos direitos humanos, como, por exemplo, diversidade sexual, enfrentamento aos preconceitos, valorização de outras culturas, meio ambiente, como um direito de gerações atuais e futuras, inclusão social, dentre outras, que destacam a importância do respeito à amplitude e complexidade que envolve a espécie humana. Nesse sentido,
a educação em direitos humanos configura-se como uma necessidade das sociedades contemporâneas ao orientar suas práticas e relações cotidianas por valores que reconhecem a dignidade e a diversidade humana. Adotar a educação em direitos humanos como eixo vertebral das práticas escolares significa priorizar a formação integral dos estudantes por meio de 3 dimensões: epistemológica, acesso ao conhecimento e informações relativas aos direitos humanos; axiológica, vivenciar valores relacionados aos direitos humanos; e praxis, agir de acordo com os valores e os conhecimentos apreendidos. Historicamente, a partir da década de 1980, com o surgimento e recrudescimento de movimentos sociais voltados para a inclusão social, que implica o acesso a bens e serviços essenciais, tais como a educação, as políticas focais e educacionais passam a concatenar-se aos direitos humanos. Ou seja, a partir do final da ditadura militar, que aconteceu entre 1964 e 1985, com a redemocratização, o processo de consolidação do Estado democrático de direito engendra discursos de defesa dos direitos humanos, também no âmbito da educação. No cenário internacional, a segunda Conferência Internacional sobre Direitos Humanos, ou Conferência de Viena, foi realizada pelas Nações Unidas em Viena, Áustria, de 14 de junho a 25 de junho de 1993, e teve como principal resultado a Declaração e o Programa de Ação de Viena. Especificamente em relação à educação em direitos humanos, ou seja, em a aprendizagem dos direitos humanos, a Conferência de Viena considera que o ensino, a formação e a divulgação de informações relacionadas aos direitos humanos são fundamentais para o incentivo e o estabelecimento de boas relações entre as comunidades e da promoção da cultura da paz, Conforme o texto orientador para a elaboração das diretrizes nacionais da educação em direitos humanos de 2011, aqui no Brasil, os direitos humanos são frutos da luta pelo reconhecimento, realização e universalização da dignidade humana. Histórica e socialmente construídos, dizem respeito a um processo em constante elaboração, ampliando o reconhecimento de direitos face às transformações ocorridas nos diferentes contextos sociais, históricos e políticos. Nesse processo, a educação vem sendo entendida como uma das mediações fundamentais tanto para o acesso ao legado histórico dos direitos humanos, quanto para a compreensão de que a cultura dos direitos humanos é um dos alicerces para a mudança social. A educação em direitos humanos emerge como uma forte necessidade capaz de reposicionar os compromissos nacionais com a formação de sujeitos socio-históricos de direitos e de responsabilidades. Ela poderá influenciar na construção e na consolidação da democracia como um processo para o fortalecimento de comunidades e grupos tradicionalmente excluídos dos seus direitos. Para Klein e Lima d'Água, a educação em direitos humanos entende como direito de todo ser humano o desenvolvimento integral de suas potencialidades, objetivo que é atingido pela educação. Compreende-se por todos a amplitude e a complexidade que caracterizam a espécie humana. Portanto, a consideração, o respeito e a valorização da diversidade de modos de ser, pensar, viver, existir, devem ser os pressupostos éticos centrais das práticas educativas.
Os principais avanços conceituais da Conferência sobre Direitos Humanos realizada em Viena, em 1993, referem-se à reafirmação da universalidade e da indivisibilidade dos direitos humanos, à legitimação das preocupações internacionais com as violações, ao estabelecimento do vínculo entre democracia, desenvolvimento e direitos humanos, e ao reconhecimento do direito ao desenvolvimento. Por fim, educar para a paz e democracia como um dos princípios da educação em direitos humanos significa educar para o exercício da participação e do protagonismo social, de modo a governar a cidade, promover o respeito de todos os povos ao desenvolvimento e à paz, prevenir a guerra nuclear e ambiental, a fome e a miséria no mundo, o uso de armas químicas, o retorno a golpes e ditaduras e também, claro, ao terror, né? Então, por enquanto é isso. Forte e caloroso abraço.